Os ciclos biogeoquímicos são os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. O ciclo biológico do carbono. Pela fotossíntese, os organismos autotróficos captam os compostos carbonatos, transformam em matéria orgânica e transferem aos organismos heterotróficos por meio da cadeia alimentar. Organismos que realizam a quimiossíntese também utilizam o carbono para a produção de compostos orgânicos. O carbono retorna ao ambiente na forma de dióxido de carbono, que é o CO2, pelos seres vivos em processos de respiração e de decomposição. O homem contribui com o aumento de CO2 na natureza por meio de ações como desmatamento, queimadas e o uso de combustíveis fósseis. Ciclo geológico do carbono. Pela difusão, ocorre a troca de CO2 entre a hidrosfera e a atmosfera, até que se obtenha um equilíbrio entre os dois meios. O CO2 presente na atmosfera pode se dissolver na chuva e produzir uma substância ácida, o H2CO3, que atuará na erosão de rochas silicatadas, liberando no meio íons que são utilizados no oceano por organismos para a construção de suas conchas, que após a sua morte acumulam-se no sedimento. Esse material pode migrar para regiões de alta pressão e temperaturas, onde os carbonatos serão parcialmente fundidos. A ação de vulcões liberará o CO2 novamente para a atmosfera. Um vídeo sobre o ciclo do carbono. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, que pode ser dividido em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é chamada de fixação. A fixação corresponde à retirada de nitrogênio da atmosfera e a sua transformação em amônia. Esse processo pode ser realizado pelas cianobactérias em meio aquático, por bactérias que vivem no solo e por bactérias que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. Pode ocorrer também a fixação atmosférica do nitrogênio, por meio de descargas elétricas, mas esse processo ocorre em menor escala, não é tão frequente. O próximo processo é chamado de nitrificação. A amônia produzida anteriormente no processo de fixação, que é liberada pelos processos de excreção e decomposição de animais, é convertida no solo em nitritos e nitratos, que são substâncias absorvidas pelas plantas com mais facilidade. Esse processo é realizado por bactérias denominadas nitrificantes. Por último, temos a etapa de desnitrificação. Nessa etapa, bactérias denominadas desnitrificantes retiram o nitrogênio de compostos nitrogenados, como nitrito e nitrato, e devolvem à atmosfera em forma gasosa. Um vídeo sobre o ciclo do nitrogênio. E essa foi a explicação bem breve do ciclo biogeoquímico do carbono e do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. O ciclo do carbono pode ser dividido em biológico e geológico. Ciclo orgânica e transfere aos organismos. E por último, temos o processo chamado de desnitrificação. Nessa etapa, bactérias denominadas Ai, a dicção não tá funcionando hoje. E essa foi a explicação mais breve que você verá dos ciclos biogeoquímicos. Mas foi isso.